massa da garrafa do espumante era Y e restou isso aqui, para mim saber quanto é que isso aqui vale, então eu vou pegar 3/7 e multiplicar por Y. Então vai ficar 3 vezes Y, 3Y, 7 vezes 1, 7. Então o que sobrou na garrafa é isso aqui. Legal? Pronto, aí agora eu vou resolver o problema. Então vamos resolver o problema. Aí depois que você montou, aí agora isso aqui é resolução de sistema. Como é que eu resolvo esse sistema? Então tem várias maneiras de resolver. Isolando dos termos, somando a primeira equação com a segunda. Você é quem escolhe. Nós estamos atrás de encontrar o valor de Y. Então é bom que você não perca tempo e vá direto. Então o que foi que eu fiz? Na primeira equação eu vou isolar o Y. Tá certo? Vou isolar o Y. Então, por que eu vou isolar o Y? Porque eu vou trabalhar com X direto na equação para encontrar. Então, como é que eu isolo o Y? Eu deixo o Y no primeiro membro e X eu passo para o segundo. Então, quem vai passar negativo, então vai ficar Y é igual a 1,32 menos X. Pronto. Aí agora eu vou na segunda equação, que é essa daqui, e substituo o valor de Y. Então, substituindo o valor de Y, você vai ter, ó, X, aqui, ó, no Y, 3 vezes 1,32 menos X sobre 7. Pronto. Aí agora, o que é que você vai fazer? Vai resolver essa equação. Primeira coisa que você vai fazer é eliminar o parênteses. Como é que você elimina o parênteses? Multiplicando o 3 por tudo que tem dentro. Como é que eu vou fazer para mim multiplicar? Não tem segredo. Nós já estudamos. Por exemplo, 3 vezes 1,32. Então, nós estudamos multiplicação de números decimais. Ou seja, e estudamos também como é que se faz para multiplicar um decimal pelo inteiro. É a mesma coisa multiplicar 2 decimais por 10 decimais. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 2 números depois da vírgula. O resultado vai ter 2 números depois da vírgula. Onde é que eu coloco a vírgula? A vírgula está aqui atrás. Uma casa, 2 casas. Então, 3,96. Então, vai ficar assim, ó. 3,96, 3 vezes menos x, menos 3x. O 7 conserva igual a 0,76. Pronto. Agora, o que é que eu tenho aqui, ó? Uma equação com denominadores. Então, eu vou ter que trabalhar com denominadores, tá certo? Mas eu vou ter que reduzir as frações ao mesmo denominador para poder encontrar a resposta. O que foi que nós estudamos em frações? Para reduzir as frações ao mesmo denominador, nós temos que encontrar as frações equivalentes. E uma forma é calculando o MMC. Então, no caso, o MMC aqui é o MMC, ó, de 1, de 7 e de 1. Ou seja, de 1, de 7 e de 1. Então, o MMC, tá certo? É o próprio 7. Por quê? Porque quando maior dá para dividir pelos demais, tá certo? Ou seja, o número maior é 7, que dá para dividir pelos demais, o MMC é o próprio 7. E no caso aí você já sabe que, por exemplo, quando os denominadores é 1 e só tem um número aí zanzando aí pelo meio diferente de 1, MMC é aquele número ali, certo? Então você não precisa nem calcular. Então agora o que é que você vai fazer? Aí você vai fazer o seguinte, o que nós estudamos em fração. Você pega, divide o denominador, que é o MMC, pelo o denominador da fração anterior e multiplica pelo numerador. Então vai ser 7 dividido por 1, ó, dá 7, 7 vezes x, 7x. Porque subtende que aqui embaixo do x tem 1. Tá certo? Então 7 dividido por 1 dá 7, 7 vezes x, 7x. 7 dividido por 7 dá 1, 1 vezes 3,96 menos 3x dá isso aqui. E 7 dividido por 1 dá 7, 0,76 vezes 7, que dá 5,32. Tá certo? Isso aqui é multiplicação de decimais.
Aí o que é que você faz? Como eu usei o MMC no primeiro membro da equação e no segundo membro, aí eu posso simplificá-lo. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu pego 7 dividido por 7, 7 dividido por 7, 7 dividido por 7. É aquela questão que a gente diz, pode eliminar os denominadores, mas no caso não é eliminar, então a gente simplificar. Então o certo era dizer o seguinte, simplificando os denominadores, quando você simplifica, né, ó, então é a questão de tirar. Então fica 7x mais 3,96 menos 3x igual a 5,32. Soma os termos semelhantes, quem não for semelhante a x, bota lá para o outro membro. Então 7 menos 3x dá 4x, 3,96 passa negativo, aí agora você tem, ó, 5,32 menos 3,96. Aí você diminui aqui. Uma subtração de decimais. Como foi que nós aprendemos? Vírgula abaixo de vírgula. Sempre iguale as casas, né? Para não errar. Iguale as casas. O conselho que eu dou é esse. Como aqui já estão iguais, precisa igualar. Mas se, por exemplo, se aqui tivesse só um 3, botasse um 0 aqui. Tá certo? Então vou citar de novo. Se aqui tivesse só um 3, então você botava um 0 para igualar as casas decimais. Porque você pode errar se não igualar. 6 para 12 dá 6 a 1. Aí 9 mais 1, 10. 10 para 13, 3 a 1. 5 menos 4, 1. Vírgula abaixo de vírgula vai dar o quê? Vai dar 1,36. Aí agora você vai pegar 1,36. O 4 passa dividindo. Tá certo? E vai dividir 1,36 por 4. Legal? Como é que você divide aqui? Então, por exemplo, eu tenho 1,36 dividido por 4. Nós aprendemos que duas casas decimais, você apaga a vírgula e iguala o outro número com 2 zeros para igualar as casas decimais, tanto no número como no outro. E a gente aprendeu que o número decimal, que tem mais casas depois da vírgula, é quem manda. Então, na realidade, aqui eu vou multiplicar por 100. Então, 1,36% dá 136, 4 vezes 100 dá 400. Mas a gente aprendeu, né, o macetezinho que foi dado, que é só olhar quantas casas decimais tem em um, que é 2, e iguala as casas do outro. Aí acrescenta 2 zeros e apaga a vírgula aqui. Pronto. Agora é só dividir 136 por 400. 136 por 400, né? Olha, veja que 136 não dá. Deixa eu afastar aqui porque eu vou ter que acrescentar 0. Então pronto. Quando não dá, aí 0 na parte inteira, já entra com a vírgula, acrescenta um 0. Então você já pode riscar esse 0 com esse, tá certo? 136 por 4 vai dar o quê? 3, porque 4 passa, 3 vezes 4, 12, dá 120. Aí sobra 6, sobra 1. Aqui zerou, aí vai ficar 160. Como eu já entrei na parte decimal, acrescento um 0. Aí já posso riscar esse 0 com 0. Então dá um 4. 4 vezes 4, 16. Então aqui zerou. Então o resultado vai ser o quê? 0,34 kg. Então a massa da garrafa é 0,34. Tá certo? Só que 0,34 está em quilograma. E a gente sabe que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. E veja que a resposta todos estão, ó, em gramas. Então, 0,34 vezes 1000, como nós aprendemos, né? Quando a gente vai multiplicar por uma potência de 10, o número vai aumentar, então a vírgula vai andar para a direita. Quantas casas? 3. Então, 1, 2, 3... dá 340 gramas. Então, no caso aqui transformado, olha, deu 340 gramas. Tá certo? 340 gramas, alternativa o quê? Alternativa D. Legal? Então, você veja que a gente trabalhou o que aqui? Frações e números decimais. Certo? O que nós estudamos em frações e números decimais, nós aplicamos aqui nesse problema.
além da resolução de sistema, né, e equação. Legal? Então vamos agora para a próxima questão. Vamos lá.